Olá, pessoal. Responsabilidade civil no direito de família. Por que eu estou fazendo esse breve vídeo aqui com vocês? Para tratar de um tema extremamente polêmico e que não é nada fácil de, em um processo judicial, se chegar à procedência do pedido. Mas qual é o tema, Felipe? Professor Felipe, qual é o tema? Porque nós vimos aí a capa do teu livro de responsabilidade civil no direito de família. Pessoal, noivado, esponsais. Quando as pessoas vão casar, muitas vezes, né, vão casar do civil, elas acabam por noivar, correto? Trocam alianças, enfim, e depois marcam a data do casamento e segue, então, a relação entre aquele casal. Mas aí eu pergunto para vocês, faço uma seguinte pergunta. Quando uma das partes resolve não dar andamento ao casamento, essas pessoas noivaram e prometeram casar, mas não assim prosseguem, certo? Bom, todo mundo sabe que dentro dos limites da autonomia privada, nós podemos fazer tudo aquilo que o direito nos permite. Essa é uma regra, é um princípio, melhor dizendo, dentro do direito privado. Então, terminar um casamento, terminar um namoro, terminar um noivado, colocar fim a uma união estável, está tudo dentro da liberdade que nós podemos, correto, transcorrer, como podemos proceder. Mas existem algumas situações que, a depender do caso concreto, quando uma das partes finaliza, encerra o seu noivado e, evidentemente, não dá margem à continuidade da relação e ao casamento que viria, é normal que uma das partes se sinta ofendida, lesada, frustrada e assim por diante. E muitas vezes essa discussão acaba no judiciário se postulando aí uma indenização por dano moral pelo rompimento do noivado, pela promessa de casamento não ter sido cumprida. E aí eu pergunto para vocês, será que é possível? Como fundamentaríamos? Qual seria a causa de um pedido de danos morais envolvendo o rompimento do noivado? A regra geral, certo, é que rompimento de noivado e mesmo término de casamento não seja a reparação de danos morais, porque a parte tem que demonstrar o quê? Uma ofensa a direitos da personalidade. Então, o que acontece? Fica uma discussão tênue, certo? Quando ele ou ela termina o noivado entre agir dentro do que o direito lhe permite e um eventual abuso do direito este, previsto pelo artigo 187 do Código Civil de 2002. Nós não temos em nossa legislação algo expresso, definido, que conceitue, traga e apresente um quadro sobre o noivado. Nós temos direto o casamento. Mas a gente sabe que o noivado ele ainda é uma prática em nossa sociedade. Talvez hoje não seja tão forte como era alguns anos atrás. Mas antigamente as pessoas namoravam, noivavam e casavam. Algumas ainda estão optando por noivar. E aí, a depender de como ocorre esse término, certo, deste noivado, é que nós estamos falando, então, de abuso do direito pela parte que se sentiu ofendida, e o estrito cumprimento do dever legal ou agir lícito dentro das pretensões e, né, o que entende a parte que terminou o noivado. É óbvio que pode terminar, não tem problema algum, e essa é a regra, correto? Ninguém vai impedir, eu acho, de se terminar um namoro. A questão é quando isso pode ocasionar danos morais. Então, nós temos alguns julgamentos que, a depender do caso, a depender da forma, a depender de se estar perto do casamento, ocorreram, sim, julgamentos de procedência de pedidos de danos morais. Mas vejam, esta não é a regra, este entendimento não é a regra, justamente, como eu falei antes, pela liberdade que as pessoas têm de finalizarem as suas relações. Então, tudo depende da confiança, da expectativa e de um detalhe importantíssimo, pessoal, que diz respeito à causa de pedir do dano imaterial nesse tipo de ação. Quando nós dizemos em um processo, a parte se sentiu ofendida, a parte se sentiu magoada, a parte sente-se frustrada com o término da relação, não se tem dúvidas que isto é uma consequência talvez até normal
de um fim, de um término de um relacionamento. Às vezes, um dos parceiros ou da parceira não aceita e se sente magoado, se sente frustrado, se sente enganado, às vezes. Mas vejam, se sente A, sente-se B, esta é a corrente subjetiva do dano moral. Quando, por outro lado, a corrente objetiva, que é aquela via de regra que o Superior Tribunal de Justiça se filia, que deve, então, a vítima demonstrar uma lesão a direitos da personalidade, correto? Se ela ajuizar uma ação e ficar no âmbito da subjetividade, muito provavelmente que esse pedido seja julgado improcedente. Porque é natural, se a gente analisa essas decisões envolvendo o término de relações, muitos julgadores dizem que isso é um fato da vida e que faz parte de um relacionamento. Portanto, à luz da ofensa a direitos da personalidade, com o destaque da corrente subjetiva de uma situação de desgosto, de frustração, é que nós podemos, então, começar a construir, daqui a pouco, até uma situação de abuso do direito. Neste meu livro que eu mostrei para vocês, o noivo, ele mandou uma mensagem por celular, na época era o torpedo, para a noiva, quando ela estava no chá de panela. Quer dizer, aí houve uma situação completamente fora da curva. E o resultado da ação de danos morais, do pedido de danos morais, foi procedente. Mas nós não temos todo dia, né, um caso em que o noivo ou a noiva faz esse tipo de conduta, comete esse tipo de ação. Então, nós temos que analisar justamente quando nós temos a situação regular de se terminar um noivado, que é a regra, né? Se nós entendermos pelas máximas de experiência, é a regra de uma situação de abuso do direito, de colocar, por exemplo, em situação de humilhação aquela pessoa. Eu trago para vocês aqui, me permito fazer uma breve leitura, certo? Não vou ler o voto inteiro, evidentemente, mas no Rio de Janeiro agora, recentemente, a Sexta Câmara de Direito Privado proferiu uma decisão na qual uma ex-noiva e sua mãe ingressaram com uma ação de indenização contra o ex-noivo, alegando danos materiais e morais decorrentes do rompimento de noivado próximo ao casamento. Bom, em relação aos danos morais, o que entendeu lá o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Vejam bem, no que diz respeito aos danos morais, a desembargadora esclareceu que, no Brasil, o noivado é um pré-contrato de direito de família. Dessa forma, se houver descumprimento por parte de um dos noivos, resultando em um prejuízo para o outro, aplicam-se as leis de responsabilidade civil. No entanto, ressaltou que o Código Civil estabelece que o casamento requer a manifestação voluntária de vontade dos noivos, inclusive podendo a celebração ser interrompida se um dos nubentes declarar que não está agindo livremente. A decisão de se casar é individual e protegida pelo direito da parte à liberdade decisória das questões relacionadas à sua privacidade, desde que não haja condutas abusivas. E ela enfatizou que, no caso, o que se observou é o exercício regular do direito de manifestar a vontade de não casar, sem relatos de humilhação ou constrangimento que configurem um ato ilícito por parte do réu. E aí finaliza a notícia pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A magistrada ainda destacou que as despesas relacionadas à cerimônia / festa de casamento devem ser devidamente comprovadas para fins de ressarcimento, incluindo os gastos efetuados com cartão de crédito e outras despesas apresentadas. Então, finalizado o noivado rompido, tem questão de dano patrimonial ou ressarcimento, isso ok, mas o dano moral a gente viu que é uma situação que é extremamente diferente, certo? Que tem que haver uma situação anormal, correto? Obrigado pela companhia de vocês e seguimos no próximo vídeo.